Fala investidora, como você tá? Espero que esteja tudo bem com você. E acabou de sair o resultado da Via Varejo, uma empresa que eu invisto, que é muito interessante, e logo depois da vinheta a gente vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu. Bem, então para começar, a gente já vai direto para a tela. Bem, nós vamos falar sobre a Via Varejo e tudo o que aconteceu neste resultado dela. Mas antes da gente começar nessa parte, eu queria apenas fazer um breve resumo do que engloba a empresa, porque algumas pessoas talvez possam não conhecer. A Via Varejo, basicamente, ela tem o Forte, que é as Casas Bahia. Ela tem também o Ponto Frio, que hoje ela decidiu colocar como nome apenas como Ponto. Ela tem o Extra, ela tem a Bartira. E uma parte bem importante dela, que tem demonstrado ter sido um investimento acertado da Via Varejo, foi o Banqui, que apresentou ali, em todos os resultados, um crescimento no valor que empresta e todas as outras frentes ali de financiamento para permitir um capital de giro interessante para as Casas Bahia. E não só para as Casas Bahia, também todo o ecossistema ali que envolve a Via Varejo. Uma parte muito interessante da Via é que desde 2020 ela vem se propondo a transformar todo o ecossistema dela, que era muito focado em lojas físicas, para também ser integrada ao meio digital. Desde 2020 é possível perceber que ela tem aplicado muito dinheiro e muito investimento no desenvolvimento do seu aplicativo. Tanto é que até o bonequinho que a Via Varejo ela tinha antes ali, que era um pouco mais arcaico, vamos dizer assim, ele foi remodelado, ele foi melhorado, até para fazer um pouco de comparação e concorrência ali com a Magazine Luiza, que também trouxe um boneco virtual ali bem mais moderno e tudo mais. Enfim, indo para os dados, a gente consegue perceber com muita clareza que a Via ela tem, na parte aqui de vendas pelo aplicativo, aumentado exponencialmente a sua abrangência. A gente pode perceber que, por exemplo, compras feitas ali pelo desktop, ou seja, pelo computador de casa, quando a gente acessa direto o site ali deles pelo computador, tem reduzido, mas não porque não existe uma procura, mas por outro lado, pelo aplicativo existe uma busca muito mais forte e o aplicativo tem conseguido englobar um ecossistema interessante que faz com que as pessoas sejam instigadas a fazer compras por ali. De outro lado, também, a gente tem as vendas pelo mobile, ou seja, as compras que elas são feitas pelo celular, mas que elas são feitas entrando pelo site, pelo navegador de busca de cada um dos celulares. Percebe-se que, com o tempo, na verdade, durante esse ano não houve uma alteração muito expressiva. Na verdade, manteve-se quase que em linha aqui nesses 25%. Essa alteração não prejudica em nada a Via. O que é muito interessante é esse crescimento de basicamente 2 anos, de 20% do uso do aplicativo para 51%, que era exatamente o que a companhia se propôs a fazer. Passando para o próximo slide, eu trouxe aqui o GMV da parte do e-commerce, que basicamente ela traz quanto que do dinheiro total que a empresa conseguiu arrecadar com a venda dos seus produtos, quanto que isso equivale da vinda dos produtos que foram vendidos digitalmente dentro ali do ecossistema da Via. A gente percebe, e aqui eu deixei a anotação que a própria Via faz, que essas linhas que estão claras aqui, deste e deste, elas correspondem à época que as lojas elas estavam fechadas por conta do Covid. E aí, por isso mesmo, a busca pelas compras online, elas tiveram ali uma bela de uma disparada. Aí você pode pensar, tá bom, André, mas por que de um trimestre para o outro eu tive essas quedas aqui? Uma queda de 4%. Olha, desde o meio do ano passado para cá, nós temos percebido que a vacinação trouxe sim muitas vantagens e inclusive uma delas é a reabertura quase que 100% de muitas coisas e a vida praticamente voltando ao normal. Até por isso, por conta das Casas Bahia ser muito forte na parte física, estar presente em diversos lugares, em muitos shoppings, nos centros comerciais mais populosos e que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, isso fez com que as vendas digitais caíssem, mas não que o valor que a firma recebeu foi menor. Tanto é
que, se nós formos ver nos próximos slides que eu vou trazer, o valor que a Via recebeu no total foi maior do que nos trimestres passados, e nós vamos ver isso logo mais. Antes disso, eu queria trazer um dado que é muito interessante também, que está ligado à logística da empresa. Pode estar pensando, tá bom, André, mas que diferença que isso faz? É simples. A Magazine Luiza, ela havia se proposto a fazer entregas muito rápido. Coisa de 24 horas, o produto já estava na sua casa. Naturalmente, a Via também precisava fazer frente a essa concorrência. Por conta disso, ela vem aumentando a sua malha própria de forma exponencial. Pode-se perceber que em basicamente 2 anos houve um aumento muito grande. E qual que é a importância disso? Quando você tem o centro de distribuição, ou seja, aqueles galpões logísticos que ficam próximos às cidades ou lugares com a melhor forma de escoamento dos produtos, você tem tudo concentrado ali. Você não precisa mandar, por exemplo, para uma transportadora que vai fazer um intermédio. Você não precisa contar mais com a malha dos correios. Então, tendo isso de uma forma muito prática, você acelera a distribuição. E esse percentual aqui de 60% é extremamente importante, e eu acredito que a Via vem se superando muito nisso. É um custo que é, a princípio, elevado, de você ter uma malha própria, mas que, por conta do serviço que você entrega, isso acaba sendo muito bom para o consumidor e atraindo, claro, pessoas para fazer a compra ali, tanto no aplicativo, enfim, no ecossistema de toda a Via. Passando, vamos chegar à parte mais importante de todo o relatório que foi apresentado. Em 2021, houve um prejuízo de 297 milhões de reais. Aí você pode estar perguntando, tá bom, André, vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que ela me apresenta aqui lucro, e por que está vindo esse prejuízo? Vamos abrir um pouco as coisas. A parte digital, que nós já conversamos, ela tem representado forte vetor de vendas para o ecossistema da Via. Por quê? Desde que houve a interação ali com o aplicativo e com a malha logística e tudo mais, isso fez com que as vendas digitais representassem mais da metade de todo o valor que a empresa ganha. Se formos perceber aqui, 55%, 59%, 55% de novo de resultado da Via. Se formos para a receita líquida, como eu havia dito antes, que não é porque as vendas digitais ali, o GMV parecia ter caído, que o resultado dela foi menor. Na verdade, foi sim muito maior. Ela teve aqui 800 milhões a mais de lucro, de receita líquida, entrando ali no caixa da empresa. Indo para a linha de baixo, o que seria esse EBITDA? Seriam os ganhos antes dos impostos, das taxas, das depreciações e amortizações. Ou seja, quanto que efetivamente de toda essa receita líquida ficou para a empresa. Nós vemos que efetivamente existe sim um caixa muito interessante que a empresa consegue trazer para dentro, mas nós temos um problema muito grande. Se nós pegarmos a margem líquida, nós vamos perceber que efetivamente o varejo brasileiro ele sofre muito com essas margens baixas. Tanto é que, se nós pegarmos no final das contas quanto que deste EBITDA, ou seja, desses ganhos antes de todos os impostos, fica efetivamente para ela, é um valor muito baixo. E vamos para a linha que é mais importante de todas, que seria o lucro líquido, ou seja, aquilo que efetivamente a empresa conseguiu ficar. Se nós pegarmos aqui estes 2 primeiros semestres, nós vamos perceber que existem subvenções, ou seja, houve ali um certo incentivo, e essa dívida desse incentivo ficou pendente e a Via precisou pagar. Tanto é que, notando que a princípio houve um valor, um lucro líquido de 180 milhões e de outro de 132 milhões, e que para a empresa ficaram apenas, respectivamente, 63 e 45, a gente pode perceber que isso aqui afetou o resultado da empresa. E nós vamos finalmente para o terceiro trimestre, que foi um dos mais barulhentos de resultados da Via Varejo, que foi esses 101 milhões que ela teve de lucro líquido, mas que apresentou um negativo, ou seja, deste lucro aqui que ela teve, nós precisamos ainda subtrair 638 milhões, que significaram na época provisões judiciais, ou seja, valores que foram retidos pela empresa para fazer frente a demandas judiciais que a empresa poderia perder. Esse valor
nós vamos ver daqui a pouquinho, ele teve uma redução interessante, mas isso vai ficar para o próximo slide. E finalmente, no quarto trimestre, nós tivemos aqui um lucro líquido de 125 milhões de reais. No entanto, por conta de legado de demandas trabalhistas que vieram da gestão antiga e até mesmo da própria gestão, mas eles querem de alguma maneira camuflar um pouco isso, nós tivemos uma dedução de 96 milhões desse lucro. No entanto, a empresa aqui ela apresentou um lucro neste trimestre de 29 milhões. Ao todo, quando vamos puxar o lucro efetivo, aquilo que a empresa teve durante o ano de 2021, nós percebemos pelos resultados que ela demonstrou 297 milhões de prejuízo. E, afinal de contas, por que a Via ela tem sofrido tanto com essas reduções de margem, com essas reduções de lucro? Para fazermos frente a isso, nós precisamos abrir um pouco a DRE, que seria o demonstrativo do exercício financeiro ali dela, e aí nós vamos conseguir ver que muitas das despesas tiveram um acréscimo. Por quê? Porque nós estamos numa época de juros muito altos e não só isso, a própria mercadoria que ela vende também foi encarecida por conta do efeito cascata que vem dos juros e tudo mais. Imagina, uma transportadora que cobrava X por conta que o combustível era tal valor, teve que colocar esse acréscimo dentro dos seus preços para fazer frente ao que está acontecendo. E a Via ela acaba sendo impactada porque ela conta com uma malha própria de veículos, mas ela também conta com terceiros ainda para isso. E isso acaba encarecendo o produto e ela não pode aumentar muito o valor dos produtos dela, senão ela vai perder para a concorrência, que pode oferecer por menos. E isso demonstra porque a margem ela tem caído tanto. Só de pensar que em 2021 nós começamos com juros baixíssimos e terminamos o ano com juros basicamente acima ali dos 2 dígitos. E isso afetou muito a margem da empresa. Indo para a parte final aqui, que eu acho que seria muito interessante nós apontarmos isso, que eu acredito que foi uma melhora. Nós tivemos provisões trabalhistas e, como eu disse, no terceiro trimestre foi ali o susto para todo mundo, que houve um acréscimo de 1 bilhão e 300 milhões de reais de provisões trabalhistas, e conforme nós vemos no quarto trimestre, nós já tivemos uma redução aproximadamente aqui de 250 milhões. Então, isso torna, sim, a Via Varejo uma empresa interessante para olhar e estudar. Por que essas demandas trabalhistas estão trazendo tantas provisões? E, ao que parece, por toda a leitura ali do relatório que ela apresentou, é que muito foi por conta da gestão antiga e de todo um reperfilamento da empresa para trazer menos pessoas para a parte física e mais para o digital, que conforme nós já vimos, o digital ele fez sim uma frente muito interessante e uma parte representativa do ganho da empresa está vindo do digital. E é natural que os valores eles sejam revertidos ali dentro da empresa para aumentar o foco na parte digital, que é de onde está vindo uma receita bastante interessante. Então, voltando para mim. Bem, nós vimos aqui que a Via ela tem apresentado sim uma melhora nos seus resultados, mas nós sabemos também que essa questão da demanda trabalhista é muito sensível, especialmente porque nós estamos ali trabalhando com quase 3 bilhões de reais em demandas trabalhistas e provisões. Claro, isso não significa que a Via ela vai perder esses processos. Pode ser que se faça um acordo, pode ser que o juiz ele julgue ali improcedente e aquela provisão que existe vai voltar para o caixa da empresa. Só que a gente não pode desconsiderar que esse dinheiro está preso ali dentro e não está rodando, não está dentro do ecossistema deles, fazendo com que ela possa fazer mais investimentos, que ela possa talvez explorar um campo que ela queira, mas que talvez não tenha o dinheiro necessário para fazer aquilo agora. E isso dá margem, sim, a uma Magazine Luiza ou outras empresas tomarem conta desse espaço que ela não está indo e reduzir naturalmente os lucros da empresa. Mas isso não está parecendo que vai acontecer. Por quê? Porque a empresa ela tem conseguido sim trazer uma receita líquida maior
trazendo sim uma malha própria para si muito interessante, fazendo com que os produtos eles cheguem mais rápido no consumidor e que isso seja atrativo para ele. E eu acho particularmente que a empresa ela tem sim muito futuro. Eu acredito particularmente na Via Varejo. Tanto é que, conforme o tempo aqui, eu vou apresentar um dos fundos imobiliários que eu tenho, que ele tem um galpão da Via Varejo, que eu acho extremamente bem localizado. E é uma empresa que ela tem histórico. Ela tem histórico. E nós sabemos que o varejo no Brasil ele sofre muito. É só ver, por exemplo, a Magazine Luiza, que era assim uma das queridinhas da bolsa, teve uma queda muito forte nesses últimos tempos, porque apresentou um resultado não tão agradável. Claro, se nós formos tomar por base apenas a cotação da bolsa de valores, nós nunca vamos ter paz. A gente precisa ver o que a empresa está prometendo e aquilo que ela está conseguindo entregar para os seus acionistas, entregar para o mercado. A meu ver, a Via Varejo ela tem apenas um único defeito, que ela vai tirando do armário esqueletos esquecidos ali e que quando as coisas parecem que vão melhorar, ela acaba jogando isso para o mercado e o mercado nunca absorve bem uma notícia surpresa e muito negativa, como o aumento de dívida, com provisões trabalhistas. Mas esse foi o resultado. Eu acho que a empresa sim tem a possibilidade de subir suas cotações, tem sofrido muito nesses últimos tempos, se injustamente ou não, isso eu já não posso dizer, ali o mercado tem essa volatilidade. Eu acho sim que é uma oportunidade, não de compra nem de venda, mas uma oportunidade para você estudar essa empresa que parece, a meu ver, muito promissora. E me conta aqui nos comentários depois se você gosta, se você investe, se você não gosta, se você já saiu, se você odeia, se ama, enfim. O que você tem para me dizer da Via, a antiga Via Varejo, que eu acho que eu gosto mais desse nome, tá certo? Se você então gosta desse tipo de conteúdo, de eu trazendo aqui todo o resultado das empresas, especialmente das que eu invisto, deixa aqui um comentário, me diz também se você investe na Via e deixa o seu like, tá certo? Eu vou nessa e tchau!